Olá, voltamos. Caiu aqui. Só um minuto. Achei. Agora sim. Mandei já o convite para a doutora Natália. Ela vai entrar aqui. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Amor, vira ali para mim. Só um minuto. Vamos entrando, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Oi, Tudo bem? tudo e você? E aí? Acho que o som Tá não tá legal, ouvindo? né? Deixa eu pôr o fone. Só um minuto. Eu coloquei o fone também. Você tá de Tem. fone? Tô. Tá? Você já tá expert nas lives. É nada, amiga. É? Tô nada. É que tem. Meus cachorrinhos estão aqui do lado. Daqui a pouco eles começam a latir qualquer coisa, eu Nossa, eu tô tapo o super baixo. microfone. Agora sim. Agora Ah, eu tô te agora sim. escutando. Agora eu tô te escutando. Tudo bem, pessoal? Então, caiu aqui, aí eu fui atrás da doutora Natália, que eu mandei mensagem, eu não consegui falar, e aí por isso a gente tá aqui, agora conseguimos falar, né? Muito bom te ver pessoalmente, assim, pelo vídeo, que eu tô morrendo de saudade, né? Dos nossos Também faz encontros. tempo, né? Quanto tempo que a gente não se vê, né, Nath? Com E certeza. você, como é que tá São Paulo? Tudo bem por aí? Trabalhando muito? Provavelmente nos atendimentos da telemedicina, né? Isso. Por enquanto, só telemedicina que São Paulo a gente está na situação meio crítica ainda, né? Então Uhum. a telemedicina vem para ajudar muito. Com Gente, certeza. a doutora Natália é uma grande médica, é uma pediatra, eu falo assim, é uma pediatra integrativa com uma visão totalmente diferente das nossas crianças. Então, assim, é a pessoa que eu tenho de referência e eu falo assim, de olho fechado, é a melhor pediatra do Brasil, que é a pediatra dos meus pequenos. Né, Nath? Ah, imagina, obrigada. Que isso, obrigada, querida. E hoje a gente resolveu fazer essa live no domingão aqui, né, amiga, para poder compartilhar um pouco com as pessoas sobre esse assunto que é super interessante, né? Que é sobre vermes e parasitoses e como que isso impacta significativamente na saúde dos nossos pequenos, né? A gente sabe que as crianças são as mais acometidas, né? Principalmente porque elas estão no chão, estão mais em contato com os animais no chão, né? Então, com um cachorro, gato, e acaba ficando muito mais suscetível a pegar do que nós adultos, que lavamos as mãos, temos um cuidado maior. Mas a gente sabe que dentro de uma família, quando um está contaminado, todo mundo está contaminado, não é verdade? Com certeza. Então a gente acabou decidindo fazer essa live. Tem tempo que a gente está programando, né? E Uhum. aí ontem eu olhei para a lua, falei, nossa, lua cheia, a lua tá aparecendo agora aqui no mar e vermelha, sabe assim? Aí eu falei, nossa, precisamos falar sobre isso, né? E surgiram Uhum. muitas dúvidas lá quando eu comecei a falar ontem, porque realmente eu tenho nesse momento vários pacientes fazendo um ciclo de vermifugação, né? E Aham. aí eu falei, vamos conversar sobre isso, porque, nossa, eu recebi muitas mensagens de pessoas perguntando mesmo, né? Então, realmente, eu acho que a gente deveria começar falando que é muito comum, sim, ter parasitoses em todos os locais do mundo, em todas as classes sociais,
porque por incrível que pareça, as pessoas acham que é coisa do passado, que hoje em dia não tem mais, né? Passa batido, inclusive, colegas aí que acham que não existe parasitose. Por incrível que pareça, também recebi uma mensagem por direct de uma mãe que mora lá nos Estados Unidos, falando que lá, assim, uma amiga, uma colega a criança teve uma verminose e que ela estava até com vergonha de falar, porque lá é como se, assim, não existisse, né? Daí eu falei, Uhum. caramba, como assim, né? Não existe parasitas nos Estados Unidos? Existe em todos os locais, né? E dizem que nos Estados Unidos eu atendo pessoas de lá, né? Então, as pessoas falam que quando vai ao médico lá, falam que lá não existe esse tipo de doença e nem de verme, porque lá já foi erradicado. Eu falo assim, gente, mas a gente não pega verme comendo comida? Como assim? Como que foi Ai, com erradicado? Aí fala certeza. assim, como que esses nossos alimentos estão sendo adubados? É com perfume Chanel? Eu não tô sabendo. Exatamente. Não E é agora com o verdade? crescimento dos orgânicos também, né? É tudo fertilizante natural, muitos, né? Vindo do esterco aí. E querendo ou não, é uma coisa que atinge o mundo todo e sempre vai existir, né? Porque eles acham maneiras de burlar o sistema imunológico e tudo mais. Então, claro que vai ter em todos os locais, né? Uhum. Mas existe E esse é tabu, algo que acho é que é um bem tabu, comum, né? assim, principalmente no Brasil. Muitas pessoas me perguntam aqui no particular, doutor, mas eu fui no médico, ele disse que eu não tenho verme, que isso já não existe mais, que isso foi erradicado. E a gente sabe, né, Nath, que você, estudando medicina, ou qualquer profissional que estuda na área de saúde, a gente tem praticamente aí de 6 meses até um ano só do módulo de parasitologia. E a gente sabe que É muitas verdade. doenças que têm um diagnóstico, por exemplo, problemas respiratórios e criança, está intimamente ligado aí a verminoses, né? Como ascaris Tosse lumbrigoides, crônica, né? É. exatamente, pelo ciclo pulmonar, né? Que muitos têm. Então, assim, é realmente, agora que você falou, tô me lembrando, existia o módulo de parasitose, não lembro se foi no quarto ano da faculdade, mas assim, era dificílimo. O pessoal penava, viu, para entender os ciclos dos parasitas. Era uma infinidade de parasita, né? E eu acho interessante porque é uma coisa tão básica e parece ao mesmo tempo que a medicina avançou tanto em certas coisas, esqueceu das coisas básicas que são tão simples de se identificar e tratar, né? Então talvez seja isso que aconteceu nos Estados Unidos. Avançou tanto lá a medicina de ponta e não sei o que lá, que o pessoal esquece da base, né? Do básico, como se não existisse mais parasitas. Uma das coisas que a gente vê que tem lá com frequência é Lyme, né? Doença de Lyme, que também é um parasita, querendo ou não, né? Não é tanto Uhum. que a gente vai falar hoje, mas, né, é uma doença muito presente nos Estados Unidos, né? E é um tipo de infecção aí parasitária, vamos dizer, né? Que acaba Uma causando bactéria. uma coisa muito ruim nas crianças, né? Então, a doença de Lyme, eu já tive uma criança que eu atendi com doença de Lyme e realmente debilita totalmente o sistema imunológico. Essa criança até hoje vegeta na cama porque os pais não acreditam que seja verminose, né? Que é verme, que é parasitose, que é uma bactéria, que é um carrapato, na verdade, que acaba picando a criança e gerando toda aquela disfunção mitocondrial, né? Atingindo a mitocôndria, principalmente causando um déficit de produção de energia bem importante. E é algo que não é falado, né? Também, que é uma causa de doenças nas crianças, né? E você, como Então, médica, com certeza, aí na pediatria, você pega muitas crianças que acabam tendo o sistema imunológico muito comprometido devido a isso, né, Nath? Fala um pouco pra gente. sim. A gente acaba vendo principalmente acometimento do sistema digestório, né? E do sistema imunológico, sim, porque o sistema tenta eliminar a qualquer custo, né?
aqueles agentes agressores. E hoje o sistema imunológico ele está sobrecarregado, porque além das parasitoses temos diversos químicos ambientais para lidar e tudo mais, né? Então, realmente, hoje em dia é frequente a gente ver crianças com alergias, tosses, tosse crônica, catarro crônico, por causa de parasitoses, né? Porque muitas vezes é você fazer um ciclo de tratamento e isso aí desaparece, né? A É tosse, incrível entendeu? isso, porque eu tenho um filho que, na verdade, é o filho por onde eu comecei a estudar tudo isso, esse mundo, né, Nath? E o João Pedro, esses tempos atrás, antes de ficar frio aqui, ele estava tendo tosse direto, ficando com sintoma de asma. E eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer um ciclo de detox parasitário do Ascaris, vou fazer o protocolo do Ascaris com ele. E por incrível que pareça, ele um dia acordou, começou a espirrar, 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 fazendo a desparasitação e saiu um verme pela boca, pelo nariz. Então você Ai, meu imagina, Deus. é Até algo a que a cachorra, gente nem coitada. imagina, né? E aí você imagina, as crianças aqui vivem com o cachorro. Como que você não pode, não tem que desparasitar? O cachorro vive arrastando a bunda no chão. Você vai tirar o cachorro da criança? A gente sabe o quanto o cachorro é bacana nessa fase infantil da criança, né? Que eles têm todo o cuidado de dar comida, de dar água. E a criança acaba criando uma conexão de amor, de afeto, de cuidado com esses animais de estimação. Você vai falar assim: não, não vou ter mais animal de estimação. E a gente sabe que o animal de estimação é o grande propagador de tudo isso, não é verdade? Ah, sim, com certeza, né? Porque o cachorro está passeando na rua, ele lambe as próprias patas, né? Quem mora em casa está em contato com o quintal ali. Tem criança que come terra, né? E isso faz parte, né? Muitas vezes é por deficiências nutricionais e até pela própria parasitose, mas tem criança que come terra, que vai na praia e coloca areia na boca, né? Então, assim, é importante entender que não é para você limitar isso, exatamente como os cachorros. Eu sempre também estou falando da importância do contato das crianças com os animais, etc. Então, você tem que permitir esse desenvolvimento, você tem que deixar a criança no chão, você tem que deixar a criança no quintal, na praia, brincar com areia, né? A gente está falando de um momento É. também que não está podendo ser feito tudo isso, né? Mas assim, vamos falar de como era antes, né? Então é necessário dar oportunidade, só que isso também vai acarretar, sim, que a criança apresente parasitoses e o próprio animal também, né? E o cachorro lambe muitos bebês até o rosto, a boca, a mãozinha, né? E a criança põe tudo na boca, acha às vezes um pedaço de comida na rua, pega e come, né? Então, tipo assim, várias mães já entraram em contato comigo desesperadas, falando: ah, ele achou um biscoito no chão, pegou e comeu, né? Então, assim, é normal, a gente, faz parte, né, do aprendizado. E uma coisa que também eu acho importante falar nessa coisa que você falou da família toda, porque quando a gente fala de crianças pequenas que ainda usam fralda, aquela mãe está o tempo inteiro manipulando as fezes da criança, né? Então, assim, claro que se a criança tiver alguma coisa, essa mãe também vai pegar. Porque por mais cuidado do mundo que você tenha, é difícil, né? Uhum, com Não se certeza. contaminar. Então, acho que isso também é um aspecto, porque às vezes você vê se reinfestando, né? Trata e pega de novo, porque muitas vezes não tratou a mãe ou a família. Uhum. E tem algum parasita que você acha muito frequente em crianças? Ah, sim. O Algum mais específico? frequente é o antigo que a gente chamava oxiurus, né? Ah, Esse é o mais isso. frequente, porque pelo menos uma vez na vida eu acho que a criança vai apresentar esse tipo de parasitose, porque na escola pega, né? Assim, Uhum. normalmente acaba pegando na escola. E é uma parasitose, assim, por mais que seja simples de tratar, a chance de se reinfectar é muito grande, né? Então, Uhum. agora ninguém fala mais oxiurus, né? Fala enteróbios, né? Enteróbios O parasita. vermiculares, é.
E- Isso. Então ele tem essa E na característica, esse verdade é parasita. assim, né? Acontece a infestação porque a criança vai lá, põe a mão no bumbum, coça, põe a mão na boca, né? Coça, põe a mão na boca, ou seja, não vai resolver. E você vê muito os cachorros, né? No período de uma lua, porque assim, eu estudo muito sobre parasitoses, né, Nath? Você sabe que eu Aprendi com você muito amo esse disso aí. assunto, sou apaixonada. E o Enteróbios vermiculares, que é o Oxiurus, que é um parasita muito presente nas crianças, ele é um parasita que ele coloca os ovos na lua último quarto. Então a gente acha que é na lua nova. Ele não. Ele é na lua último quarto que ele coloca os ovos dele. Por isso que é na lua último quarto as crianças têm o sintoma A da coceira. infestação, da coceira, né? Porque o Ascaris é um parasita que coloca os ovos dele na lua cheia. Porque todo mundo pergunta, Beth, mas por que você faz uma desparasitação, começa na lua nova? Porque, na verdade, eu vou preparando o corpo daquele adulto, né, ou daquela criança, para que na hora que ele chegar na lua certa, ele tenha um sistema hepático, um sistema renal funcionando e um sistema digestivo com capacidade para poder eliminar esses vermes. Porque a maioria das pessoas hoje, pelo excesso de conservante, corante, solvente, que são essas toxinas ambientais, acaba que você não tem um suporte hepático tão eficaz e eficiente. Aí a maioria das pessoas passam mal durante um detox parasitário. É muito diferente de uma Sim. criança desparasitar. Tanto que é que meus filhos, geralmente, eu desparasito eles só na lua cheia. Porque a sua experiência deve ser a mesma experiência que eu tenho, né, Nath? Na questão, como que você vai dar um chá de losna, erva de Santa Maria, para uma criança? Não tem como, Não consegue. Não né? consegue. A criança não consegue, porque é algo amargo, a criança vai vomitar. É igual esses xaropes com uma grande quantidade, é inviável. Eu falo que é De, inviável. de minerais, né? Muitos É, a gente tem dificuldade. é. Então, eu acho que criança a gente pode. Eu tenho começado na lua nova, que eu estava até comentando contigo, e feito o vermífugo em si mesmo na lua cheia, né? Mas aí o Uhum. que que eu utilizo? Coisas bem leves, Você né? tem usado Assim, a homeopatia, provavelmente, também, isso, né? Os homeopatia, alguns frequenciais. cítricos, às vezes o orégano e os Uhum. frequenciais. Exatamente. Porque os frequenciais é algo muito legal de usar com as crianças, porque eles não sentem, né? Então toma numa boa, não tem gosto de nada. É algo fácil Isso, de dar, né? Não, eu falo bem assim, mais fácil. teve uma época que a gente dava muitos xaropes, né? Tudo pronto, aqueles xaropes que você compra, manipula e coloca dentro da seringa. Era uma, eu falo que era um horror para dar para as crianças da medicação, que a criança acabava que não conseguia fazer, porque ela acabava gorfando tudo e falava: mãe, dói demais minha barriga, eu não consigo. Então, o frequencial Exatamente. é um medicamento quântico que a gente utiliza. Perguntaram aqui o que são frequenciais. Perguntaram. São medicamentos Exato. quânticos que eles têm a informação para poder fazer a eliminação desses parasitas, né? E o que que Exato. você, qual a sua experiência, assim, logo após essas crianças desparasitarem, na questão, da saúde dessas crianças, Nath? O que que você observa? O que eu observo é que, assim, depois que você faz um tratamento desse, tudo parece. O sistema, por estar mais limpo, tudo parece ter mais eficácia. Então, às vezes, um mineral, um polivitamínico que você está dando e parece que não vence, né? Você dá e a criança não melhora nos padrões séricos que a gente espera, o zinco, por exemplo, ou o ferro, não melhora nunca. Você está lá dando há 2 anos o ferro para a criança e continua anêmica, continua anêmica. E às vezes é coisa de você fazer um ciclo ou 2 parasitários e pronto, né? Para de ter essas deficiências nutricionais, essas tosses crônicas, reinfecções. Então, isso aí é muito comum a gente notar esse grande avanço depois, né? E porque, na verdade, os vermes se alimentam dessas vitaminas. Imagina,
A criança tá com anemia, né? Quem que tá se alimentando desse ferro gostoso que tá tomando todo dia? Os vermes, né? Ameba, giardia, ascaris lumbrigoides, enteróbios vermiculares, porque os vermes se alimentam de ferro, de magnésio, de vitamina B12. E se você suplementa qualquer vitamina, mineral, antes de desparasitar, antes de desintoxicar, né? Dos metais, dessas toxinas ambientais que a gente está falando aqui, infelizmente, essa observação que a doutora Natália falou sobre a absorção nutricional, né? Que é muito importante. Porque as crianças, elas precisam ser suplementadas nos primeiros 1000 dias de vida, né? É muito importante essa suplementação, até para um sistema imunológico eficaz aí, né, nessa primeira infância. E às vezes a mãe dá a vitamina, dá o ácido fólico, dá a vitamina D, dá a vitamina B12, mas ela não tem o efeito com segurança. Por quê? Porque essa criança está lotada de verme, né? Está E é lotada isso, de porque toxinas. exato, o verme leva o paciente à desnutrição, que era até um personagem do Monteiro Lobato, lembra? Era no Monteiro Lobato? Eu acho que Que tinha é. aquela Aham. barriga distendida, era anêmico, né? Uma criança, porque agora me fugiu o nome dele. Mas o que que acontece? Os parasitas, eles se alimentam do que você está comendo, né? Então eles roubam sua comida. Por isso que a pessoa começa a emagrecer, não absorver nutrientes, ter anemia. Então, se você começa a tomar um suplemento e às vezes não está fazendo efeito, pode ser que é por causa dos parasitas que estão utilizando esse suplemento. Assim como eles utilizam sua comida, né? Então, é um tipo de que a gente chama de relação em que o parasita vive às custas do hospedeiro, né? Então, depende um pouco do tipo de parasita, mas com certeza vai provocar deficiências nutricionais. Quando você vê, por exemplo, uma giardia, uma ameba, né? Porque isso é também muito frequente. O cisto de giardia pode durar até um mês no ambiente, não é? Então, Isso mesmo. assim, giardia é um negócio chato pra caramba. E cachorro pode ter giardia também, né? E passar para o humano. Então, a giardia, no caso, ela provoca aquela dor abdominal, colite, né? Sangue nas fezes. Jeca Tatu. Isso mesmo, aí, Jeca Tatu, personagem que tinha um abdômen distendido, desnutrido, emagrecido, né? Que aí a gente vai pensar que hoje a gente deixa passar os casos de parasitose porque a gente espera que chegue naquele ponto, né? Só que hoje em dia eu acho que muda é isso. Muitas vezes você não vai identificar sinais tão severos, né? Como era antigamente, né? Que você conseguia observar sinais severos, a não ser que a criança esteja infestada mesmo, aí vai apresentar esses sinais. Mas, por exemplo, a giardia, ela provoca essa colite, diarreia, né? Às vezes o próprio hospedeiro consegue, pelo sistema imunológico, resolver. Mas uma pessoa que está com uma giardia, claro que vai ter fezes sempre amolecidas, não está absorvendo direito os nutrientes, não é? Então, realmente, a gente pode observar aquela criança, às vezes, que nunca teve fezes normais, né? Ah, sempre fezes líquidas e pastosas. E às vezes a mãe questiona e recebe como resposta: não, é normal. Mas como é normal, né? Você ter umas fezes pastosas e líquidas assim por tanto tempo? E às vezes é coisa de você fazer um tratamento parasitário e melhorar. Às vezes pode ter relação também com alergias alimentares, hipersensibilidades, mas muitas vezes o que eu observo na criança é que acaba passando batido essa questão das parasitoses. É o que eu sempre falo, assim, que o verme, o parasita, é o fator primário. A alergia alimentar é o fator secundário, que a criança acaba desenvolvendo as alergias e intolerâncias alimentares devido a essas intoxicações, porque você imagina o tanto de criança que já são apresentadas essas toxinas ambientais desde quando elas nascem. A maioria dos pais usam o quê? Usa um monte de cosmético, quando o bebê é bebê, não precisa desse tanto de cosmético, né? Tipo, tudo que é Isso. diferente, que lançou, que a pessoa, Perfume. novo.
E, gente, o mais simples, Shampoozinho. o mais simples é o mais eficaz. Sabe aquele sabonetinho de glicerina, granado? Então, é o mais eficaz, é o que menos vai trazer toxina ambiental para o seu filho, né? E a gente vê uma somatização de toxinas ambientais que vem da mamadeira, aqueles esterilizador de micro-ondas. A gente sabe que as mães colocam tudo para esterilizar aquilo, a mamadeira de plástico no micro-ondas. Como que isso não vai debilitar a saúde da criança? Não é E verdade? até a questão do que às vezes eu sempre paro para perguntar, né? Porque às vezes a criança tem aquelas bolinhas no rosto e tudo mais. Aí, mas com o que que você tá lavando a roupa, né, do bebê? Aí às vezes tá usando amaciante, sabão, sabe? Aí você fala, nossa, mas eu não uso isso nem pra Nem mim, com você, né? nem com você. Nem para um adulto a gente indica utilizar essas substâncias, né? Então Quando tem tanta alguém tem opção. alguma dúvida, eu sempre falo assim, ó, pega o material de limpeza, pega o sabão em pó Omo, pega o amaciante, pega o detergente e olha o que que tem de ingredientes. Tá escrito lá benzeno. O que é um benzeno? O benzeno é um solvente. Então, o solvente, ele tem ressonância com os vermes e parasitas. A gente sabe que o que adoece as pessoas são essas toxinas ambientais que a gente utiliza no dia a dia dentro da nossa casa. Eu tive a experiência com meu filho, né, do cloro. Lavava banheiro com cloro, lavava tudo com que boa, higienizava tudo com que boa, porque que boa não é o que limpa, é o que mata os germes. Só que o cloro era o metal que adoecia o meu filho. O dia que eu tirei o cloro da minha casa, ele não adoeceu mais. Então a gente tem que Exato. passar a E imagina observar. agora, né? E assim, aí você imagina, agora na epidemia, o tanto de gente que joga cloro na parede, no piso, no banheiro, por conta do coronavírus. Eu falo, gente, tem que encontrar outras maneiras, e existem produtos que são tão eficazes quanto o cloro, que matam os germes e essas bactérias. O importante é vocês saberem que o cloro, esses produtos de limpeza são toxinas ambientais que acabam diminuindo o seu sistema imunológico. No livro da doutora Uda Clark fala, né? O que adoece a gente são toxinas ambientais, que são os solventes que vêm desses materiais de limpeza que a gente faz uso diariamente. E também tem a questão dos metais, né? Que estão presentes em várias coisas que a gente utiliza no dia a dia, como pasta de dente, creme para o corpo, sabonete líquido. Então, fazer essa observação que o mais simples que você utilizar nas suas crianças é o que vai trazer menos malefício para a saúde dele e vai diminuir o sistema imunológico. Então, essa história de E aí, muita coisa, eu acho que acaba deixando a criança muito mais doente, né? E com esse sim. sistema imunológico mais debilitado. E aí também os parasitas se aproveitam, né? Porque é claro que uma criança com sistema imunológico mais forte, ela vai ter menos infestações. Não que ela não vá ter, né? Não que ela não vá São seus cachorros? Mas o que é isso? Eles estão brigando? ter nada. Ouvi algum barulho. Desculpa, pessoal. Você tem quantos Parte de estar... cachorros? 3, sabe, Três? né? Por isso Que que eu sempre tenho que delícia! estar fazendo ciclos, né? Parasitários aí. Mas Uhum. então, voltando naquela situação, então quanto mais deficitário o sistema imunológico, pior vai ser a infestação, né? Porque aí você não vai dar conta. Por exemplo, a giardia. Tudo que você lê sobre giardia é que o próprio sistema imunológico costuma dar conta e a pessoa se trata assim por si só, né? Muitas vezes não precisa de tomar nada. Porém, hoje em dia é difícil você achar alguém que consiga resolver simplesmente com o sistema imunológico por ele estar sobrecarregado. Eu tive a Então, experiência aí do João P ter alergias, né? Lembra quando eu te procurei? lembro. Ele tinha Uhum. muitas alergias. Quando eu retirei todas essas toxinas ambientais e fiz a desparasitação, foi quando ele deixou de ser alérgico aos alimentos. Hoje ele consome derivados, consome glúten quando vai comer uma pizza e hoje não faz mais mal. Mas antigamente, se ele comesse, ele vivia com alergia, com a pele toda em carne viva.
Então a gente vê que a questão da alimentação na primeira infância está mais relacionado aos fatores primários, que são os vermes e parasitoses, essas toxinas ambientais, e o alimento acaba virando um fator secundário. Porque fala pra gente, Nath, é normal tanta criança ter alergia? É assustador, né? Então, Muito, né? hoje em dia, Acho que hoje toda em dia você criança não que a acha gente uma que vê, não tenha. você não vê uma criança que não tem ou intolerância à lactose, ou intolerância ao glúten, ou intolerância à frutose, coisa que nossa, imagina, a criança não poder comer nada de frutas, tem vários legumes que têm frutose, então é algo super comum, né? Tá cada vez pior essa questão. E na visão da homeopatia que eu trabalho, não é só a única homeopatia que eu trabalho, né? Mas assim, da homeopatia sistêmica, tem uma certa relação essa questão do terreno biológico que está predisposto a alergias, também está predisposto a verminoses e parasitoses. E daí você vai pensar que tem a relação lá com o sistema imunológico mais voltado para o IgE, né? Então, normalmente são pessoas mais predispostas a terem parasitoses, as crianças alérgicas. Né? E eu acho que uma coisa leva a outra. Então, você tratando os parasitas vai atenuar também essa questão alérgica, né? E aí, eu acho importante a gente falar um pouco do enteróbios. Então, o grande sintoma e mais provável que você identifique, porque isso eu vejo sempre assim, é a coceira no bumbum, né? Então, a criança que tem uma coceira, principalmente à noite, desesperadora, porque normalmente é esse horário que a fêmea vai colocar os ovos nessa região do ânus, então é uma coceira, aí perde o sono, fica super agitado. E tem a grande questão do enteróbios, os cistos também, a pessoa às vezes de bater a roupa de cama, né? A mãe, por exemplo, pronto, engole ou inala os cistos e se recontamina, né? E a criança que alguém comentou aqui, rói unha. Se rói unha, então a chance de ter alguma coisa é maior ainda, né? As crianças rangem muito os dentes, então é um sintoma bem clássico da criança que está com verminose, né? Que range os dentes, que tenha esse. Parece que está mastigando à noite alguma coisa, né? E na verdade são os vermes ali. É um sintoma que o filho está lotado de parasitas e. Ah, é normal. Levei no pediatra, ele falou que não é verme, que meu filho não tem parasita. E a questão de babar muito à noite também, né? De ficar com aquela pocinha assim na fronha do travesseiro também é um sinal que pode ser marcado aí, né? Uhum. E a questão do enteróbios, por que se reinfesta? Então, porque vai ter que ferver a roupa de cama ou então a roupa íntima por uns dias em que estiver tratando e tudo mais. E alguém perguntou aqui o quarto de lua que você se refere, porque não compreendeu bem que é a questão do enteróbios. O Enteróbios vermiculares, ele solta ovos na lua último quarto. Se você pesquisar lá, fases da lua 2020, vai aparecer lua nova, lua cheia, lua crescente e a lua último quarto. Lua minguante e a Ah, lua tá. último quarto. A lua Entendi. último quarto, ela começa agora dia 13. Então, o que seria ideal para uma criança? A criança começar o detox parasitário de Ascaris lombrigoides agora na lua cheia, que é o que você falou, do Ascaris, né? Então, pode utilizar o frequencial, pode usar um ascaridil infantil, pode usar o antiver, que é bem bacana o resultado dele, né? Que é um frequencial da Fisioquântica. Eu tenho bastante resultado com criança. O chás eu não costumo usar com criança, a não ser que a criança goste e ame muito tomar chá. Eu não conheço nenhuma criança que ame tomar chá amargo. Se Eu você tenho conhecer. pacientes que tomam chá, viu? Eu Sério? tenho. Que Mas ótimo, assim, ótimo. mas eu não sei te dizer esses amarguíssimos aí se rolaria, né? Mas assim, eu tenho pacientes que gostam bastante de chá. Chá de erva doce, maravilhoso, né? Mas chá de losna, erva de Santa Maria, eles são muito amargos, né?
Então, eu preferiria usar os frequenciais. E você tem a questão da homeopatia, que você indica também, né, Nath? Que é muito Tem. Alguém bacana. perguntou aqui até da sina, né? Então, a sina marítima pode ser uma opção. Então, o que que eu normalmente faço? Eu associo várias técnicas para poder ter uma eficiência melhor. Então, por exemplo, o orégano, né, o óleo de orégano, as sementes de abóbora, você acrescentar durante um período aí na família toda comendo. Alguém perguntou, a família toda deve fazer? Sim. Mas o que é bom vocês entenderem? Você vai ter que ter um profissional para te auxiliar, pessoal. Não faça por conta as coisas, né? Então, assim, exatamente, que outra pessoa comentou aqui, tem vermífugos de amplo espectro. Então, a gente tem vermífugos de amplo espectro que podem ter um efeito na microbiota intestinal também e tudo mais. Então, não é para você ficar fazendo sem orientação. Procure alguém que vá te conduzir, um nutricionista funcional que entenda, né, Beth? Ou então um médico que entenda, que faça o método da Uda Clark, né? Alguém Uhum. desse tipo. Então, não faça sozinho. É que muitas pessoas acabam não tendo apoio, né? Porque Isso. vai, fala pro profissional, eu queria tomar vermífugo. Ah, não precisa e tudo mais. Então, aproveite agora que tá tudo globalizado, né? Os atendimentos online e procure alguém que entenda sobre o assunto. No caso, é interessante também dizer que é comum hoje ter até uma resistência a esses tratamentos convencionais que foram muito utilizados e podem realmente os parasitas não responderem bem, né? Por isso é que o interessante é você agregar tipos de técnica. Então, de repente, usar o fitoterápico, a semente de abóbora e também o vermífugo, né? Então, E a gente sabe, né? É o que eu sempre falo para o pessoal que me segue nas lives de segunda-feira, Nath. As bactérias não ficaram resistentes com os antibióticos? Os fungos não exatamente, pois ficaram é. resistentes com os antifúngicos aí? Com tanto de gente que tem candidíase de repetição e usa fluconazol direto, ciclos de fluconazol que vai destruindo mais a microbiota. Por que que os vermes seriam diferentes? Tá Concorda? muito, São parasitas. muito Para mim é tudo resistente, igual. né? Então, parasita é igual para mim, bactéria é igual para mim. E cada um tem o seu ciclo, né? Cada um tem o seu ciclo. Eu, para mim, todos os vermes colocavam os seus ovos na lua cheia. Quando eu fui estudar o da Clark, descobri que o oxiurus, que é o que causa coceira anal, coceira vaginal, aquelas menstruações dolorosas, né? Onde a mulher tem muita cólica, muita dor no período menstrual, onde ela tem adenomiose, está muito relacionado ao oxiurus. Olha que Sim, coisa pois é. incrível, Que né? coisa, né? E ainda tem meninas que apresentam corrimento com frequência, né? A vulvovaginite, que a gente chama. Então, ardor a fazer xixi, porque a vulva ali tá toda inflamada. E aí você, às vezes, está lá fazendo banho de assento e tudo mais, o que é uma coisa boa, realmente, porém não vai resolver esse problema, o oxiurus. Você vai ter que tratar, senão vai toda hora essa criança tá com corrimento, tá com coceira. E é um incômodo, pessoal, absurdo. Quem que suporta ficar com um parasita Eu se já tive incomodando desse oxiurus, jeito? Deus me livre, é um horror. Tanto que é que a Cal, a minha cachorrinha, direto, na hora que ela começa a arrastar a bunda no chão, aqui em casa, eu falo, peguei. Peguei, já inalei, socorro, gente, me salva. Eu falo, É bom amor, porque pelo eles amor de são Deus, vamos alerta, né? vermifugar hoje a Cal. Ele fala assim, que horror. Eu falei assim, ela já arrastou a bunda nos tapetes daqui de casa, socorro. É, a gente tem que estar consciente desse problema, né? E assim, a E até o que. importância, se você tem animal de estimação, né, para falar para os pais, que tem que desparasitar o cachorro junto. Então, desparasita o papai, a mamãe, os filhos e o animal de estimação. Isso vai fazer Com toda a certeza. diferença para que eu acho que tenha um resultado nesse ciclo de desparasitação em todo mundo, né? Aqui Exato. perguntaram qual o exame para ver os parasitas. Difícil, hein?
difícil. Mesmo que quem pede de rotina protoparasitológico, 3 amostras, não pega nada, né? Então acho que por isso também que acabou esse mito de se achar que não tem mais parasitas, porque os exames não apresentam positividade. Por quê? É como se estivesse procurando um grão de areia na praia, né? Então, assim, tem que ser muito bem feito, várias lâminas devem ser analisadas. E muitas vezes, quando você faz para o seu convênio, isso não ocorre, tá bom? Porque é um exame que é muito barato, né? Que o laboratório recebe para fazer do convênio e tudo mais. Eles olham 2 lâminas, sei lá, nem sei se você sabe dizer, Beth, mas assim, nunca Então, na apresenta verdade, nada. eu quase não pego parasitológico positivo, só quando mando colher na lua cheia, aí a gente sempre pega o ascaris. Então, assim, é algo até para os profissionais da área de saúde que estão aqui na nossa live, quando solicitar um parasitológico, um coprológico funcional, solicitar na lua cheia. Faz toda a diferença. Oi. Você pode pegar várias coisas aí, né? Então, exato. E mas eu acho que mesmo assim, se E você mesmo manda assim, para um para pegar é muito laboratório difícil. que vai fazer uma lâmina, vai pegar um grãozinho de areia ali do cocô, colocar na lâmina e olhar, o pessoal não vai achar, né? Então, Então, assim, tem que segundo estar as na época que está pesquisas, a gente vê, eliminando. né? Segundo as pesquisas lá da USP, teria que ter 33 amostras para dar uma amostra positiva. Uma amostra. Olha, Uma amostra. então não tem como, né, a gente ficar contando com isso, pessoal. Tem sintomas, tem que tratar com orientação para que seja um tratamento correto. Também para não provocar danos, porque que nem a Beth falou e que nem eu falei ontem também no meu stories. Crianças podem apresentar sintomas de die-off, né, tanto no tratamento fúngico quanto no tratamento parasitário. Por quê? Vamos falar, a gente está focado agora no parasitário. Então, quando os parasitas morrem em massa, tem muitos parasitas, eles morrem, eles vão liberar substâncias tóxicas para o corpo. E isso pode Amônia. provocar sintomas. Aí, vamos lá, Beth, você que Então, os parasitas, quando sabe eles tanto disso. morrem, gente, eles liberam amônia. E quando ele morre, geralmente de dentro do parasita saem as bactérias, os fungos e os vírus. Por isso que muitas pessoas sentem um desconforto quando está fazendo uma desparasitação, né? Então é E algo vou te muito falar, viu? comum. Eu E passei mal assim, a última vez. Bem mal. então, da última vez que eu fiz, eu passei muito mal mesmo, de ficar prostrada mesmo. Eu senti que o ascaris queria ficar ali naquele corpo enraizado. Eu falava, você vai sair daqui, Eles né? E lutam mesmo, né? foi bem difícil mesmo. Dá dor de garganta, dá dor abdominal, dá dor no corpo, dá dor de cabeça. Você Dor de sente um cabeça, boca cansaço, amarga. sente o Fiquei cansaço com a boca bem muito amarga. crônico, parece que. E existem, quando você procura um profissional que trabalha com a terapia Clark, existem maneiras de você minimizar esses sinais e sintomas. Então, existem coisas que dá Exato. para tomar na terapia Clark, onde você toma suplementos que a gente minimiza esses sinais e sintomas. E isso é individual. Não dá pra gente falar assim, olha, você toma isso, isso e isso, porque não é para todo mundo. A gente não sabe qual tipo de verme, qual tipo de parasita você tem. O que eu acho É, legal, por exemplo, quando eu fui até a Nath, a consulta dela é apaixonante, né, Nath? É uma consulta para uma criança onde a criança ela testa todos os metais que a criança está contaminada, testa se a criança está contaminada de verme e parasitose e ela faz um protocolo individualizado para aquela criança, né? Então, isso é eficiente num tratamento. Não adianta, por exemplo, não ser testado nada, ela não avaliar sinais e sintomas e vocês assistirem aqui na live lá e comprar um vermífugo na farmácia e achar que vai funcionar. Porque ele não vai funcionar exatamente. também, né? E assim, quando tá passando mal, você vai ter suporte de quem? Se você tá olhando, ouvindo só numa live, não é verdade? Você vai ter o suporte de quem? Você vai falar com quem na hora de passar mal? Porque eu sei, Exatamente. eu falo assim, eu sei ensinar o paciente como que ele minimiza os mal-estares. A Nath também.
é uma médica que trabalha com a terapia Clark e ela sabe como minimizar todos esses sinais e sintomas durante uma desparasitação, né? A gente vai precisar aí que o fígado esteja bem para poder detoxificar todas as substâncias liberadas, né? Enfim, é bem complexo, pessoal, porque como a gente trabalha com essa individualização em tudo, também é no tratamento parasitário. Então, tem fases que eu uso mais algumas coisas, tem fases que eu uso mais outras. Estou vendo alguns pacientinhos meus aqui que eu fiquei feliz que estão fazendo e não estão tendo muita reação. Então é isso aí, a gente tem que dar suporte. Normalmente, talvez o adulto sofra um pouquinho mais, né, Beth? Era aquilo que você estava falando, porque já é uma vida de intoxicações, E de se de alimentar vermes que estão mal. ali. A maioria dos adultos, Nath, nunca tomaram vermífugo. A maioria É, das pessoas que procuram, eu vejo assim, nunca tomou vermífugo. Ah, eu tomei quando eu era criança, quando minha avó era viva. Eu falava, gente, tomou quando a avó era viva. Tem 45 anos, 40 anos. Imagina, passou mais de 30 anos aí sem tomar vermífugo. Ou se nossa, nem tomou, fala. tomou Anitta uma vez no ano. Anitta não mata verme. A gente sabe que a Anitta pega uma classe de vermes, né? E aí você imagina, se tomar uma vez no ano, o que que você indicaria para É, pessoa que tem animal de estimação? vai depender um pouco de cada criança, né? É importante a gente falar que é exatamente isso que a Beth está falando desse medicamento. De tanto usar, que nem água, todo mundo tomando, uma hora os parasitas acabam tendo resistência. Então, às vezes, a gente volta para aqueles mais antigos, que você nem acha mais na farmácia, tem que mandar manipular, né? Então, realmente, isso ajuda a gente voltar, né? E é importante falar que, assim, antes dos 2 anos, não sei como é que você faz, mas normalmente antes dos 2 anos eu tomo um pouco mais de cuidado, não uso medicamentos, acabo usando mais homeopatia frequencial, fitoterápicos, às vezes, porque antes dos 2 anos, esse período dos 1.000 dias é mais delicado, então é mais você tomar o cuidado de não se contaminar, né? Do bebê não se contaminar. A maioria dos remédios podem ser usados após os 2 anos, né? No caso. E depois de 1 ano, entre 1 e 2 anos, aí às vezes é mais tranquilo se você tiver o apoio para fazer e tudo mais. E eu acho assim, depende um pouco, porque se a gente fizer o ciclo completo, certinho, às vezes eu acho que uma vez no ano pode ser uma opção, mas depende, se a criança está totalmente infestada, você vai ter que fazer vários ciclos até eliminar, né? Tem um paciente que fez agora e que, nossa, ele eliminou os parasitas, assim, gente, que, meu Deus, a mãe me mandou foto do bichinho, assim, foto não, filme, sabe, na água, assim, e uns estranhos, eu precisava ter te mandado você me falar, que eu sei que você sabe olhar e identificar. E assim, isso já tinha terminado, quer dizer, ele tomou o vermífugo e continuou eliminando um tempão, né? E até que a gente repetiu agora um outro ciclo na outra fase, né, da Lua. Então, assim, nesse caso desse menino, eu já sei que eu vou ter que fazer vários ciclos. Então, depende um pouco. Se tiver animal, eu acho que às vezes precisa mais do que uma vez por ano, com certeza. E no início, né? Por exemplo, Uhum, nunca fez um adulto. Provavelmente você vai ter que fazer vários ciclos até eliminar tudo. uhum. E você? Me diga o que você acha. O que você fala? Você tinha me falado isso até por minha Então, causa, né? de criança, eu acho que eu usaria a cada 3 meses, se tiver cachorro. Se não tiver cachorro, com certeza, aí Menos, né? faria só a cada 6 meses, um ano, uma boa desparasitação, com um ciclo aí de 21, 30 dias, mas o que as pessoas precisam entender é que se não elimina esses vermes e parasitas, você vai ficar com o sistema imunológico muito mais suscetível a ter doença. Hoje, uma amiga nossa, a Lilian, me chamou no particular e falou: Beth, o que você acha de desparasitar agora como prevenção por conta do coronavírus? A gente sabe que um sistema imunológico que está debilitado é um paciente muito propício a pegar os vírus, né? Qualquer tipo de vírus, não é só o coronavírus.
São todos os vírus, né? Porque já está com o sistema imunológico ruim, já está infestado de verme, já tem uma alimentação ali cheio de toxinas. Então, por isso a importância de cuidar da alimentação, fazer uma boa desparasitação, fazer uma boa desintoxicação para deixar o sistema imunológico forte para passar por qualquer tipo de virose, H1N1, a gente está aqui no inverno, né? Então é um momento de cuidar mesmo da saúde para atuar na prevenção. Eu falo, o melhor caminho é sempre a prevenção, né? Não, vamos tomar o remédio já do vírus. Não, vamos atuar na prevenção. Se você pode desparasitar, desintoxicar, tomar as vitaminas essenciais e eficientes aí para evitar um H1N1, um coronavírus, é o melhor caminho sempre, né? Eu acho que a questão maior é porque muitas pessoas ficam pensando, agora estamos no meio da pandemia, é melhor pausar tudo. Não, pessoal, agora é hora de você ir atrás da sua saúde. Não tem mais como esperar, né? Não tem mais como esperar. Para amanhã. Faça agora. Não vou tomar vermífugo porque estamos no coronavírus. Mas, gente, e aí a criança com coceira no bumbum, desesperada, sem absorver nutrientes? Cheio de verme, não tem como esperar, não tem como né? ela não pegar, né? Não dá para esperar. É o momento Vai que ficar tem que mais cuidar sensível. mesmo. Com certeza. E até o que o pessoal perguntou, que eu acho importante a gente falar, e como que seria esse ciclo completo? Acho que depende um pouco, né? Era isso que a gente estava falando, individualização. Mas uma das coisas que eu aprendi estudando o da Clark, claro, com você, né? Seria começar na lua nova e fazer durante todo o ciclo lunar, né? Mas não vermífugo, pessoal, durante 28 dias. Impossível, né? Não dá, senão você mata seu fígado. Exatamente. Mata então, o fígado, normalmente, o vermífugo em si eu acabo fazendo na lua cheia. Só que normalmente eu começo esses outros tratamentos, como introduzir sementes de abóbora na alimentação, óleo de orégano, salsinha, os frequenciais, aí eu acabo começando na lua nova. Como que você tem feito essa questão? Porque o pessoal perguntou o ciclo, né? Depende do parasita, essa que é a questão, né? Então, eu faço aquele protocolo de tintura de nogueira com o iodo, né? Em altas doses aí para a pessoa não passar mal, né? Ou eu uso o iodo direto do alimento, como de uma espirulina em pó, uma espirulina. Então eu uso alguma fonte de iodo. Se for criança, eu vou usar alga nori. Eu vou usar uma espirulina, né? Então usa a tintura de nogueira com a espirulina e vai limpando esse intestino. Geralmente sai muito muco e muito verme já nessa primeira fase. E aí, na segunda fase, que aí já entra ali na lua cheia, aí eu utilizo o ascaridil, que eu acho super eficiente para criança, né? A gente sabe que o ascaris é um dos parasitas que causam mais deficiência no sistema imunológico, né? Então, que altera mesmo aí a saúde, também, né? Tipo, de infecção respiratória. Hoje a gente sabe que a maioria das crianças, né, Nath, tem essas rinite, otite, sinusite, bronquite, todas essas ites, mesmo às vezes tirando leite, derivados, continuam com sintomas. Então, o que é isso? É verme, né? E com porque o ciclo do ascaris e com certeza você deve ver uma melhora pulmonar, com né? as suas crianças absurda quando você faz essa desparasitação aí, que vai ser altamente eficaz para aumentar o sistema imunológico da criança. Até para na hora que você for utilizar uma vitamina, um mineral, que é importante nessa primeira fase da criança aí, para que a criança não tenha essa vitamina para o verme, tenha vitamina para ela, né? Para si, exatamente. Assim, normalmente eu acabo repetindo aquela que a gente aprende, né? Repetir após 14 dias, 15 dias, que é o ciclo, porque se você não pegou na fase intestinal, depois você acaba pegando. Então tem essa questão, dependendo do momento que você trata, que você dá o vermífugo, se o parasita não estiver no intestino, alguns vermífugos não vão ter eficiência. Então por isso que é importante aprender essa questão da relação, né, com o ciclo lunar, etc. Pessoal, tudo no planeta Terra está relacionado ao ciclo lunar, né?
Seria Tudo. Nossa tudo. menstruação, os vermes, tudo, gente. Tudo é o ciclo lunar. E eu sou As apaixonada marés, as marés, os todas eram partos, né? controladas, tudo pelo Os ciclo da lua. nascimentos. Então, assim, e os parasitas também têm um ciclo, cada um tem um específico, né? Muda um pouco conforme o parasita, que também é relacionado a aspectos da Terra, né? Então, com certeza a gente tem que estudar muito para entender quando você deve dar o vermífugo para ter uma eficácia, já que a maioria vai só matar o que está no intestino, né? Eu acho que essa também é a grande questão. Então, Com certeza. se o parasita está em outro momento ali, você não vai conseguir tratar. Por isso, às vezes, muitas vezes, eu acabo repetindo mais uma dose. Você costuma fazer isso também? Depois Com dos 15 dias? certeza. Aham, costumo. Porque é Ótimo. o que a gente tem mesmo, o efeito e principalmente o resultado, né? E, Nath, tá Sim. acabando nosso tempo aqui. Imaginei. Nossa, passou A gente vai ter que rapidão. se despedir de vocês, gente. Quero agradecer, Nath, por ter aceitado o meu convite, gente. A Nath, eu falo que é a melhor pediatra do Brasil. Se vocês querem uma pediatra realmente que seja determinada ali em ajudar você e sua família com a saúde dos seus filhos, procurem essa pediatra aqui, porque olha, confio nela de olhos fechados. Ela é maravilhosa. Obrigada, querida. Eu falo assim, detalhista, igual a mim, eu gosto de pessoas detalhistas, né? Você é Que muito, tem, muito que tem, incrível, uma que profissional tem maravilhosa. que tem um olhar muito lindo dos nossos filhos, da parte emocional, da parte espiritual, da parte física. E isso é muito importante, a gente ter essa visão também das nossas crianças. Porque através dessa visão a gente consegue fazer com que os nossos filhos sejam crianças mais saudáveis, mais inteligentes, mais autoconfiantes e principalmente que recebam todo esse amor e esse cuidado aí de uma profissional tão experiente, eu falo. Maravilhosa. Né, Nath? Obrigada para todos presentes aí, obrigada por suas palavras. Você também é uma profissional que eu me inspirei sempre, muito incrível. Agradeço aos pacientes que estão mandando mensagens, obrigada, beijos para todos. E vamos marcar uma nova, porque eu acho que esse assunto é Um assunto que duradouro, as né? pessoas se interessam e faz tempo que eu queria fazer a live com você, porque eu acho Com importante a gente certeza. falar isso para as mães, né? Que você quer aumentar o sistema imunológico do seu filho, cuida primeiro da alimentação, dessa desparasitação, dessa desintoxicação, que você vai obter todos os benefícios aí que você sonha para a saúde dele, para a saúde física, intelectual e o desenvolvimento todo aí dessa primeira infância que é super importante para gente, né? Eu falo, a Com maioria das certeza. mães sofrem com uma criança doente, às vezes por falta de informação, né? Com certeza. Então, dá para atuar preventivamente e também tratando, né? Com Uhum, certeza temos tratamentos aí que não têm impacto, né? E têm resultados muito bons. verdade. Então, quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui até o final, dizer que vocês são muito importantes para gente, por estar aqui, né? E conhecendo, aprendendo todas as vezes com a gente, né? Então, fico muito feliz de poder compartilhar tudo isso com vocês, gente. Amanhã a gente tem mais lives sobre vermes e parasitoses. Eu espero vocês amanhã à noite, 8h30 da noite, tá bom? Um grande beijo, gente. Beijo, Um Nath. beijo! Até mais. Vai Tchau! acabar aqui. Tchau.